Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar início às atividades do PET 5 e o primeiro assunto que se trata nesta semana é a teoria da evolução. Então, como que os cientistas chegaram ao pensamento que existe hoje sobre a teoria da evolução? Então, muitas teorias caíram por terra, muitas teorias foram desenvolvidas, mas foram comprovadas que elas não correspondem à realidade. Então, a teoria mais aceita no tempo de hoje, ela sofreu várias transformações. Então, olha, nos fundamentos da evolução. Então, são várias teorias, cada povo pensava de uma maneira, né? Então, a primeira teoria é a teoria do fixismo. Então, na teoria do fixismo, acreditava-se que os seres vivos teriam surgido tal como eles são, sem sofrer nenhuma modificação. Isso no século XVIII. Houve também a teoria que até hoje é aceita por muitas pessoas, principalmente os evangélicos e alguns católicos, que acreditam que o mundo e o universo todo foi criado por Deus durante 7 dias, né? E durante 6 dias ele trabalhou na criação do mundo e no 7º ele descansou, né? Então ele acredita-se que os seres vivos teriam sido criados por Deus e não teriam se modificado, eles estariam até hoje com as mesmas características. Surgiu no século XVIII. Nem meados do século XVIII, houve o início do estudo da paleontologia com a descoberta de alguns fósseis. E aí, então, iniciou uma mudança de pensamento, acreditando-se na evidência da evolução que era trazida pelos fósseis. Então, propôs-se uma teoria chamada transformismo ou mutação de espécies, que os seres vivos poderiam sofrer modificações no decorrer do tempo e essas modificações eram comprovadas pelos fósseis. A segunda teoria que nós vamos tratar hoje é o lamarckismo, que surgiu no século XIX. Ela foi proposta por Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, que era um médico, né, holandês, que sugeriu um mecanismo de transformação das espécies. Ele acreditava, pessoal, que os seres vivos originavam de seres mais simples e que esses seres teriam tendência de se transformar em seres mais complexos e que estes seres mais simples teriam se originado por geração espontânea a partir da matéria morta. Então eles acreditavam que a vida teria surgido da matéria que não tem vida, que é a geração espontânea. Então, olha, segundo essa geração, eles propuseram essa teoria baseado nas enchentes do rio Nilo. E eles observaram que durante a enchente, depois da enchente, apareciam muitos anfíbios na margem do Nilo. Então, eles acreditavam que esses anfíbios teriam se originado a partir do lodo trazido pelo rio durante as enchentes, né? E hoje já não pode ser aceito mais. E ele defendia 2 leis: a lei do uso e desuso e a lei das heranças de características adquiridas. Então, olha, segundo a lei do uso e desuso, ele acreditava que se um órgão do corpo de uma espécie fosse bastante usado, esse órgão evoluiria. E se ele não fosse usado, ele
atrofiaria. Então, segundo ele, os órgãos, as espécies se evoluíram de acordo com o uso ou não de alguns órgãos. Segundo a teoria da transmissão dos caracteres adquiridos, ele acreditava que as mudanças sofridas por um indivíduo durante o seu tempo de vida, elas poderiam ser passadas para os seus descendentes. Um exemplo clássico é o da evolução das girafas. Ele acreditava que a girafa era um animal de pescoço curto, mas ela se alimentava do broto das árvores. E com o crescimento das árvores, esses brotos foram ficando cada vez mais altos. E aí foi necessário que a girafa esticasse o seu pescoço para adquirir o alimento. Quanto mais ela esticava o pescoço, maior ficava a sua estatura, o seu pescoço. E aí ela pôde alimentar-se dos brotos das árvores. Então, olha, segundo ele, a lei do uso e desuso, os órgãos evoluiriam se fossem usados. Caso contrário, eles iriam atrofiar. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos é que, com o passar do tempo, essas características que um indivíduo adquire poderia ser passada pelos seus descendentes. Só que na época ele não sabia explicar como, ele só disse que isso aconteceria e não explicou como. Em seguida aí, pessoal, vocês têm um texto sobre alguns mitos, algumas crenças sobre a evolução. Então eu sugiro, eu não vou entrar em detalhe nesse texto, eu sugiro que vocês deem uma lida só para conhecer a evolução desses pensamentos, diversos pensamentos alheios à teoria mais aceita na evolução. Por enquanto, hoje nós vamos tratar só desses dois, tá? Mais para frente a gente se aprofunda. Então, eu espero que tenham esclarecido, né? E tenham um bom trabalho.